Lula desembarcou agora há pouco em Lisboa para essa agenda, não só em Portugal, mas também na Espanha. A gente vai para Brasília com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. A expectativa é de que mais de 10 acordos comerciais sejam assinados. Como é que vai ser a agenda nesses próximos dias, Bruno? Justamente, viu, Tiago? Uma agenda cheia, os últimos dias 25 e 26, com diversas assinaturas. A você um ótimo dia, excelente feriado. É sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Entre os dias 25 e 26, já na Espanha, Lula vai assinar diversos acordos. É uma agenda que, segundo Itamaraty, resgata novamente a diplomacia, essa agenda internacional. Lula não tinha ido a Lisboa ainda após assumir aqui novamente a presidência da República. Além disso, um outro discurso que é o interesse de Lula, voltar a falar sobre esse conflito russo. A gente relembra que na última semana, Lula estava visitando a China e os Emirados Árabes e voltou a falar sobre esse conflito e voltou também a falar que os Estados Unidos estaria incentivando, ajudando e financiando juntamente com a Rússia, o que acabou chamando a atenção ali e incomodando os americanos. A ideia de Lula é de fazer um novo discurso durante essa agenda, que inclusive já iniciou há cerca de 50 minutos, e voltar a falar sobre esse acordão em paz, na verdade, para que possa acabar esse conflito. Então, novamente, entre diversos acordos, está também esse novo discurso de Lula, que é uma tentativa de acalmar os americanos e, ao mesmo tempo, acabar com esse conflito que já dura um pouco mais de um ano. Entre outros acordos, também com a União Europeia. A gente vai continuar acompanhando essa viagem. Lula levou também vários convidados que estão acompanhando ele. Enquanto isso, Geraldo Alckmin, o vice-presidente, está com a responsabilidade aqui no Palácio do Planalto. Ressaltando, essa viagem vai até no dia 26, na quarta-feira da semana que vem. Tiago. Bruno Pinheiro de Brasília, quem dá volta nessa edição do Jornal da Manhã, gerando os nossos comentaristas. Amanda Klein, o presidente Lula deve enfrentar algumas reações por causa da fala dele em relação à guerra na Ucrânia. Quais reações ele pode enfrentar? Amanda. Provavelmente sim, Tiago. Ele já havia enfrentado alguns questionamentos da imprensa portuguesa logo após emitir as opiniões, as declarações absurdas sobre a guerra na Ucrânia, confundindo vítima e agressor, colocando os dois no mesmo patamar, fazendo uma falsa equivalência entre Ucrânia e Rússia, como se não houvesse claramente um país invadido com sua soberania, integridade territorial desrespeitadas, no caso a Ucrânia, e um invasor, um agressor, no caso a Rússia. Isso gerou muita controvérsia e declarações, reações públicas, tanto por parte da União Europeia, do porta-voz da União Europeia, quanto por parte dos Estados Unidos, declarações críticas duras em relação ao presidente do Brasil. Portanto, Lula chega à Europa, sua primeira viagem à Europa, na tentativa de retomar, de reabilitar o Brasil como um interlocutor na arena internacional, papel totalmente perdido durante o governo Bolsonaro, com a imagem, digamos, um pouco arranhada, desgastada, chamuscada em função das últimas declarações. Lula tentou reverter um pouco isso num discurso lido aqui num almoço no Itamaraty, em visita do presidente da Romênia ao Brasil, falou sobre as condenações que o Brasil na ONU vem fazendo à Rússia. O Brasil na ONU tem tido um papel independente, mas sempre condenando a invasão da Rússia à Ucrânia. Já no discurso de Lula, parece que o anti-americanismo tem prevalecido. Lula tentou corrigir isso. Ontem houve aquela reunião sobre o clima, sobre o meio ambiente, da qual Lula participou, com a presença de Biden também. O anúncio do investimento de 500 milhões de dólares, 2 bilhões e meio de reais do Fundo Amazônia, dos Estados Unidos no Fundo Amazônia. Isso ainda terá que passar pela aprovação do Congresso americano. Amenizou um pouco o ambiente. Agora vamos ver como a Europa recepcionará Lula, certamente de forma menos calorosa do que teria feito se ele não tivesse dito os absurdos em relação à Ucrânia. Você concorda com a tese de resgate da imagem do Brasil no exterior?
chance de resgate da imagem depois de tanta besteira que o Lula andou falando aí justamente na questão da Ucrânia. E mais do que isso, Tiago, vai prejudicar o andamento do acordo comercial entre Mercosul e Comunidade Europeia, que estava avançando, e uma fala desastrosa do presidente da República é mais uma desculpa para se recuar num acordo comercial de extrema importância para o Brasil. Então, isso mostra a consequência de falas irresponsáveis do presidente da República. Porque, ao se colocar contra a condenação absurda da Rússia invadindo um país democrático como a Ucrânia, Lula prejudica não só a imagem do Brasil no exterior, como também os acordos comerciais que estavam avançando. E onde o Brasil deveria dar prioridade na sua política externa é justamente na questão do meio ambiente, porque é neste tema que o Brasil é uma superpotência global. É o único país do mundo que tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. É ali que nós podemos fazer uma diplomacia importantíssima para atrair mais recursos, para o Brasil sim ter uma relevância internacional, e não discutindo temas como foi a invasão da Ucrânia de um viés político, ideológico, partidário, para fazer o anti-americanismo que essa base do PT militante tanto gosta. E isso traz prejuízos ao país, como eu disse aqui, que é a não continuidade dos acordos com a Comunidade Europeia. Então, o Lula devia focar naquilo que nós somos, temos um papel relevante como nação, que é a questão do meio ambiente, e parar de falar besteira para falar apenas para a sua militância política. Isso só atrapalha a imagem internacional do país.